Sabe aquela sensação de ineficiência no trabalho? Aquela desatenção que nada segura seu foco? E você já está distraído ali com alguma coisa? E até mesmo aquela preguiça que você tem de levantar para trabalhar e que você não sabe de onde vem essas emoções, mas acontece que está acontecendo com tanta frequência que você só está vivendo e convivendo com os problemas? É muito comum a pessoa achar que não gosta do trabalho ou que ficou de saco cheio. Só que pode ser também, e também é muito comum, essa pessoa ter TDAH e não saber. Mas tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, porque ele não é tão simples, e se ele for feito com descuido, no longo prazo vai causar um efeito contrário do que a gente quer, do que a gente de fato deseja, piorando os sintomas que eu falei agora há pouco. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é o TDAH, o que causa esse transtorno, será que é só genético? Ou se seus hábitos, existem alguns hábitos que a gente pode mudar? Será que você pode desenvolver isso depois de adulto? E afinal, é possível estar apenas com ansiedade e não com TDAH? No final do vídeo você vai descobrir se realmente tem cura ou se você terá que conviver com isso para o resto da sua vida. Com essa desatenção que não deixa ali você concluir o seu trabalho, e essa inquietação que por muitas vezes não deixa você dormir. Então por isso, fica até o final desse vídeo que você vai entender melhor. Bom, o TDAH ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um desequilíbrio entre a sua emoção, a sua cognição e o seu senso motor. Antes de aprofundar nesses conceitos, vamos explorar um pouquinho o que são as funções executivas, que elas são muito importantes para compreender o TDAH, certo? Vamos lá. Então, preste atenção aqui que isso é muito importante. As suas funções executivas são as suas ações direcionadas para a resolução de problemas. Elas que vão colocar ordem na emoção, na sua vontade e na sua razão. Elas vão equilibrar essas três características. As funções executivas, elas consistem num conjunto de habilidades que você vai desenvolvendo ali ao longo da sua vida. Então, começa ali com a memória de trabalho, que é o quanto você guarda as informações rápido. E logo depois você esquece. Como memorizar um número de telefone, por exemplo. O automonitoramento dos seus pensamentos e emoções, que é entender como você se sente. Tem a iniciação, que ela é a proatividade, que é a capacidade de agir de uma forma antecipada a uma certa situação. O autocontrole, que é não fazer algo em determinado contexto. Por exemplo, você tirar a camisa no meio do seu escritório. Eu exagerei aqui também para fins didáticos. E a gente tem a manutenção do foco, que é a atenção naquele objetivo. A organização de prioridades, que é determinar quais são as suas tarefas prioritárias e quais não são. Por exemplo, entregar um relatório é mais urgente do que mandar um e-mail de follow-up. O segmento dessas ações, né, e as conclusões dessas tarefas. A divisão do tempo, que é quando uma pessoa não consegue determinar o tempo específico para cada atividade. A exemplo dela ficar horas e horas no trabalho e esquecer, por exemplo, de comer e tomar banho. O próprio raciocínio e projeção das consequências, que é como a pessoa se enxerga no futuro. Como que ela enxerga que aquelas ações vão ter consequências que afetam a mim e ao meu meio. Quem tem TDAH começa a ter um prejuízo funcional justamente nessas funções, que está relacionado aos sintomas da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade. Você já vai entender o que isso significa. Agora vamos voltar um pouquinho ali para aquele conceito que eu falei mais cedo, que é a emoção, a cognição e o senso motor. Eu vou explicar e vou fazer uma breve analogia para que vocês entendam. Vamos supor que você queira comer um chocolate. A sua emoção, ela vai ser justamente a sua vontade de querer comer esse chocolate. Você já sabe que é gostoso, você sabe que é bom, você já tem essa experiência. Então, o que a sua cognição vai fazer? Ela vai julgar se você deve. Então, ela vai regular a sua emoção. É algo do tipo, beleza, tá bem ali, eu posso comer esse chocolate, não tem nenhuma restrição, eu não estou de dieta, por exemplo. E o senso motor, ele vai deliberar, ele vai decidir para você se você vai comer ou não o chocolate.
Porque você precisa se mover para pegar aquele chocolate. Sim ou não? Então você precisa levar sua mão lá e pegar o chocolate para você comer. Excelente. O TDAH, para quem tem TDAH, ele não consegue fazer essas conexões. Entende o que isso quer dizer? Ele não consegue estabelecer isso muito bem. Então, quando a disfunção ela acontece no cognitivo, ela vai ter uma dificuldade de terminar a tarefa. Ela vai ser desorganizada. Ela não vai conseguir se manter no esforço. E também vai ter os problemas de atenção seletiva. Ela não vai ouvir o que você está ouvindo, o que você está falando. Ela vai ser esquecida, vai ser descuidada, inclusive. Quando o problema é no emocional, ela vai ser impulsiva. Ela vai interromper as pessoas que estão ali conversando. Elas não vão esperar a vez delas. Elas vão falar sem pensar, inclusive. E no senso motor, é aquela pessoa inquieta. Ela não consegue ficar quieta. Ela fica o tempo inteiro se movendo ali. E ela perde o interesse muito rápido também. No âmbito do trabalho, essa hiperatividade ela pode se tornar até aquela pessoa que trabalha demais, que fica muito tempo ali trabalhando. Não. Então, como é que se desenvolve o TDAH? Bom, ele é diagnosticado, normalmente ele é a partir dos 9 anos, que começam a formação das funções executivas. Elas já estão sendo desenvolvidas ali. Aí é possível você começar a identificar padrões comportamentais ali comuns de uma pessoa com TDAH. E agora vem uma outra pergunta. Mas será que ela adquiriu isso dos pais? É uma coisa genética? Um dos fatores que podem contribuir, sim, é a genética. Só que os hábitos da mãe podem influenciar muito mais, como o tabagismo, o etilismo, drogas, consumo de drogas, nutrientes, alimentação, fatores físicos, como exposição à radiação, toxinas e até mesmo vírus, né? Além do fator genético em si. Então, todos esses fatores somados, eles podem trazer o desenvolvimento do TDAH na pessoa. E aí surge uma outra pergunta. Mas eu posso desenvolver o TDAH depois de adulto? Bom, essa é uma opinião que ela diverge um pouco entre os psicoterapeutas, nesse meio psicoterapêutico. Então, não dá para bater o martelo e dizer que sim, nem que não nesse momento. Mas a minha opinião, pessoal, é que é possível você desenvolver alguns sintomas que vão remeter ao TDAH. Só que ele não vai estar associado necessariamente ao TDAH. Ele vai ser um outro tipo de doença mental, um outro tipo de neurose, como ansiedade. Que a gente já vai ver a diferença entre esses dois transtornos. Então, pode ser que uma pessoa ela descubra essa síndrome depois de adulta. Às vezes não teve prejuízo quando ela estava em fase de desenvolvimento e ela acabou descobrindo quando ela já estava mais adulta. Mas isso é um grande indicativo que sempre esteve ali. Então, o diagnóstico de um TDAH, ele precisa ter um prejuízo funcional na pessoa. Por exemplo, a pessoa não controla as emoções e chora porque o seu computador não liga ou ela se irrita porque o e-mail travou na caixa de entrada, ou, perdão, na caixa de saída. Então, é importante estar atento a esses comportamentos para que você consiga ali, de alguma maneira, tentar perceber o que está acontecendo. Beleza, então a gente viu que o TDAH é um desequilíbrio das tomadas de decisões por causa de uma disfunção de comunicação entre a sua emoção, a sua cognição e o seu senso motor. Isso vai prejudicar as suas funções executivas, dado que os sintomas da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade, eles estão todos conectados. E tem um detalhe, esses sintomas, eles podem acontecer num quadro de ansiedade também. Beleza, e agora? Como é que eu sei a diferença? E antes de eu continuar, se você estiver gostando e esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Bom, a melhor maneira de você observar a diferença entre a ansiedade e o TDAH é vigiar as suas próprias ações. Não vai ser fácil, eu sei disso, e eu tô rindo porque eu acredito que você deve falar, é muito fácil falar, vigiar as nossas ações. Eu sei que não é, mas é preciso, é necessário. Então, se você é desatento demais, você não consegue focar naquele desenvolvimento ali daquela atividade, você não desembola, você não sai do lugar.
quando você se dá conta ali, você está prestando atenção, sei lá, no barulho dos carros que estão passando na rua, ou no seu colega de trabalho do lado, o que ele está fazendo, sabe? Algo que não vai agregar no desenvolvimento da sua atividade. Não tem. O que o carro da rua vai contribuir com o que você está desenvolvendo? Nada. Então, essas características elas são observadas em quem tem TDAH. Então, a ansiedade, por outro lado, ela está relacionada com aquele sentimento de angústia, com aquelas possibilidades futuras. E normalmente catastróficas. Normalmente aquele pensamento que invade ali, que é muito catastrófico. E gera toda uma preocupação na gente, né? na pessoa que está sentindo essa angústia. E normalmente é porque a pessoa que sente essa angústia, faz essa projeção, ela não tem ação sobre o que vai acontecer no futuro. Tem muitas variáveis ali que ela não controla. E muitas das vezes, aquilo ali não está conectado nem com a realidade. Não tem nem sentido ela estar pensando aquilo. Por exemplo, ela imaginar que ela vai ser mandada embora, sendo que não tem nada que indique que ela vai ser mandada embora, que justifique esse fato. Ela é uma boa funcionária, ela entrega bem as atividades que ela está fazendo ali. Então, a ansiedade ela tem essa característica. A pessoa ela projeta uma coisa futura e ela traz para o presente, mas não está conectado com a realidade. Então, e um outro fator da ansiedade é que gera sintoma físico. Você vai ter ali a taquicardia, que são os batimentos acelerados. Você tem a taquipneia, que são as respirações ali, a respiração acelerada. Tem a tontura, tem a dormência nas extremidades das mãos, dos dedos ali. Então, isso não acontece no TDAH, ok? Finalmente, para quem ficou comigo aqui até o final, vai descobrir se esse transtorno tem ou não cura. Bom, oficialmente, o TDAH não tem cura. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você não consegue reverter aquela condição física que está aqui na sua cabeça. Você não consegue entrar lá dentro do seu cérebro e mudar a condição ali dentro. Isso não vai acontecer. Né? O que está causando a disfunção vai permanecer ali. Mas se você for diagnosticado corretamente, você vai conseguir viver normalmente, com sintomas totalmente controlados. Pode até mesmo que em caso mais leve de uma disfunção, porque o TDAH ele é um espectro, então tem casos mais graves e casos mais leves. Pode ser que um caso mais leve dispensa o uso de medicação e basta alguns ajustes ali na rotina, treinar a atenção, treinar a memória, para que aqueles maus hábitos eles não gerem essas disfunções nas funções executivas e façam com que você tenha algum problema, né? E que algo que não era um problema acabe virando um. Certo? Então, por mais interessante que essa relação, a cura, ela não está definida, eu acho que para mim a resposta disso depende. Então, se o TDAH tem cura ou não, depende. Por quê? Vai depender do grau do problema, vai depender dos hábitos de cada pessoa, e para todos os efeitos, é possível a pessoa ter uma vida normal, longe das preocupações de um TDAH. Então, agora ela pode imaginar uma vida mais tranquila, sem ficar super distraído do trabalho, altamente inquieto, não completando as atividades. Então, a performance da pessoa vai melhorar, o foco dela vai melhorar, os resultados dela vão melhorar. Então, basicamente, ela vai conseguir finalizar as tarefas que ela se propôs a fazer. Ela vai se sentir mais realizada no trabalho quando ela aplica esse tipo de estratégia, né, onde ela vai conseguir ali se desenvolver e ter uma vida mais tranquila. Então ela vai acordar realmente com um desejo desse novo dia e não com aquelas preocupações todas. Certo? Então é possível que uma pessoa que tenha TDAH, ela viva normalmente. Isso para mim é basicamente uma cura. Sim ou não? Eu acredito que sim. Então, muito obrigado, pessoal, por acompanhar até aqui. E se esse vídeo fez diferença para você, clica no botão de curtir para que nós possamos entender se nós estamos no caminho certo. Um grande abraço.